Bom, não é novidade para quase ninguém que me acompanha que eu estou com um Xbox nessa geração, digamos assim. É como o Hernani Carreira falava quando perguntavam para ele se ele era MGTOW, né? O pessoal perguntava assim: ô Hernani, você é MGTOW, né? Pra galera que tá pulando de paraquedas nesse canal, nessa live, vou traduzir de um jeito mais global. Quando alguém te pergunta por que você quer ficar pra titio, por que você não quer se casar, e aí uma vez o Hernani Carreira perguntaram pra ele, né, se ele era MGTOW, e o Hernani falou: eu não sou MGTOW, eu estou MGTOW. Então, por muito tempo, eu tive consoles PlayStation, né? Não porque eu odiasse o Xbox, porque eu tinha algum problema com o Xbox, porque eu, sei lá, nunca tive oportunidade. Até porque o primeiro console que eu tive da 7ª geração foi o Xbox 360. Eu lembro quando eu saí de uma empresa na época e eu recebi a rescisão, pagamento. E na época foi R$700 o pagamento que eu havia recebido. E eu lembro de eu ir lá na feira, no camelô, e comprar o Xbox 360 que os meus amigos não paravam de falar. Eu também não tinha tido contato com nenhum Xbox ainda, então eu não sou daquela galera que fala: eu tive Xbox desde o clássico. Cara, eu nem sabia da existência do Xbox clássico. Não tenho vergonha nenhuma de falar disso, porque, cara, é a realidade do cara. O brasileiro, infelizmente, ficou condicionado a PlayStation 2. E eu digo infelizmente, mas na verdade não é necessariamente infelizmente, porque o Play 2 fez a alegria de muita gente, né, cara? E é uma nostalgia válida. É um console que fez a alegria de muita gente. Eu acho que ficar desmerecendo o videogame por causa de raiva da Sony, porque eu tenho raiva da Sony também, tá? E isso fique bem claro, eu estou bem puto com a Sony, é por isso que eu estou caixista nessa geração. Aí voltamos ao lance do Hernani, quando perguntaram a ele se ele era MGTOW, e ele falou: não, eu não sou MGTOW, eu estou MGTOW. E nessa geração de consoles, na 9ª geração, eu não sou um caixista, eu estou caixista. Eu posso mudar de opinião caso a Sony faça algo muito bom, mas eu acho muito difícil isso acontecer. E quando eu olho para as coisas que o Xbox tem feito, que a Microsoft tem feito, que tem acertado mais do que errado, na minha opinião, eu fiquei mais tentado a ter o Xbox. Eu achei muito mais vantagem de ter o Xbox nessa geração. E não é uma questão de poder aquisitivo, porque muitas vezes essa guerra de consoles, ela não é só pelo ego, mas também pelo poder aquisitivo, né? O que é uma pena. Na época dos anos 90, quando aquele coleguinha comprou um Super Nintendo e o outro Mega Drive, às vezes eles não brigavam porque ele achava necessariamente que o Super Nintendo era melhor que o Mega Drive ou vice-versa. Na verdade, eles brigavam porque o pai dele só tinha condição de comprar um dos consoles. Porque se eles tivessem condições de comprar os dois, eu acho que eles nem iriam brigar. Claro que havia todo um contexto da época, porque naquela época os comerciais, existia aquela guerra ferrenha entre Sega e Nintendo, entende? Mas assim, hoje, com a acessibilidade, digamos assim, que a gente tem com mais acessível o poder de compra, porque, fala sério, né, galera, muita gente que eu vejo aí tá comprando o jogo, eu hoje comprei um joguinho, mesmo que tenha sido muito barato, mas, cara, sei lá, 15 anos atrás, ninguém comprava jogo por conta própria. O nego pirateava bastante. Só quem comprava jogo por conta própria era galera que tava, assim, classe alta, saca? Então, assim, a gente tá tendo um pouco mais de acesso. Claro que ainda tá longe do ideal, mas nós temos hoje acesso. E eu tinha oportunidade, se eu quisesse, de comprar um Play 5 também, junto com o Xbox Series X. Mas eu optei por investir apenas no Xbox Series X, porque, primeiro, eu fiquei desconfiado do console, do PlayStation 5, porque os vídeos que eu vi de impressões dele era que o videogame ele tava com vários problemas de botão, né? Tipo, os gatilhos estavam travando, tava tendo problema de drift, tava tendo a polêmica do metal líquido que derramava.
E muita gente teve casos disso, tá? Não é teoria da conspiração como muitos sonistas adoram falar que é teoria da conspiração o tal do metal líquido. Cara, eu sigo um cara que ele é sonista roxo, ferrenho. E quase todo dia ele mostra vídeo de negócio de metal líquido. O cara é sonista, o cara realmente ama a Sony. Ele só fala... Inclusive, quando ele faz live no canal dele, ele não pergunta se você vai comprar um Xbox Series X ou um PS5. Ele vai perguntar se você vai comprar um PS5 ou um PS5 Slim quando o PS5 Slim lançar. Porque ele acha que só o PS5 é o console foda, entendeu? Então, ele é sonista roxo, sonistão, mas ele tá o tempo todo trazendo pra comunidade casos, relatos de galera que se fudeu com o tal do metal líquido, entende? Vou tomar um cafezinho aqui. E aí, o que acontece? Eu fiquei com medo porque muita gente que compra videogame no lançamento é beta tester, cara. Infelizmente essa é a realidade. O Play 3 teve o superaquecimento, o Xbox 360 teve as 3 luzes da morte, entende? O PlayStation 1, tá certo que muitos podem falar que é por causa da pirataria, mas assim, é fato de que o leitor do PS1 Slim, que era o PS1, era superior à primeira versão do PS1 Fat, entende? Então, eles podiam ter feito algo melhor, mas não foi feito, então você acaba pegando as primeiras versões com problemas que só vão ser resolvidos na versão Slim. Então, quando vier a versão Slim, salve hater de fase aquática, beleza? Quando vier a versão Slim do PlayStation 5, se ela me agradar, se tiver jogos que realmente me interessem, eu vou atrás do Play 5, entende? E os jogos também eram outra coisa que me fez sair do PlayStation. Eu já falei isso em outros canais, mas eu sou cristão e o fato da Sony ter jogos como The Last of Us Part 2 me fazem fugir da sua plataforma. Não só The Last of Us Part 2, mas quando eles pegam um personagem fodão, que era o Kratos do God of War, que tinha do Play 2 e até o Play 3, e colocam ele capado, meio afeminado, pedindo desculpas para o filhinho dele, que agora tá dando lição de moral para ele, o que é ridículo. Quando eles afeminam um personagem que eu gosto muito, é outro motivo para eu largar a mão da plataforma, entende? Então eu, nessa geração, estou caixista porque o Xbox, apesar de sim ter vários problemas, acaba se saindo melhor do que o PlayStation, na minha opinião. E, assim, por falar em problemas do Xbox, eu falei que eu ia conversar um pouco sobre o problema do Flame War, né? Eu acho muito legal o Flame War, cara. Eu acho, sério, eu acompanho alguns canais e eu acho muito da hora a zoeira, a treta, saca? Mas é quando ela é feita de uma forma que fica só na zoação e não passa pra família, porque infelizmente é isso que virou, essa porra, né? Para de zoar o cara e começa a vazar foto da esposa, começa a ir atrás de familiares, pega o CPF do cara e faz conta no banco, faz um monte de coisa, cartão de crédito. Quando vira essa merda, aí, cara, aí eu já não quero nem saber, cara. Inclusive, quando tem esse tipo de atitude nos canais que eu vejo, aí eu já vazo fora. Esses caras cara, esses caras são escória. Agora o cara tá lá só zoando, o cara, porra, tá zoando, bota um apelidinho no outro. Tipo, isso aí é normal, cara. Isso é zoeira. Inclusive, tem gente que quando faz react do outro, começa a olhar o aspecto físico da pessoa, porque esse jeito de reagir olhando o aspecto físico da pessoa pra desmerecer o argumento do cara, entende? É engraçado, acaba sendo engraçado, porque a maioria das pessoas que vão ver react, elas não vão ver pra aprender. A maioria, cara. Você pode até dizer, mas eu vejo react pra aprender um pouco sobre o outro lado da moeda. Cara, só você mesmo, cara, porque a maioria das pessoas, elas vão lá pra ver o circo pegar fogo. E essa é a graça.
E tem gente que sabe fazer isso. Tem gente que sabe fazer react bem, assim, tipo de fazer o ciclo pegar fogo. Mas nesse canal aqui, eu vou fazer o react da forma que eu achar melhor. Tentando escutar o outro lado e dar a minha opinião por cima, sem ser gay. Pra saber o que vai... O que a gente pode tirar disso. Entende? E... o problema do Flame War pra mim também, cara, é passar pano quando a Microsoft erra. Quando a Microsoft ou a Sony erra. Porque você zoar os defeitos do outro é engraçado, é bacana, tudo bem. Agora, quando a sua empresa faz uma cagada e aí você chega e, pô, eu tenho que passar um pano, eu tenho que falar que, não é bem assim, só porque eu não posso perder essa guerra. Cara, fala só o seguinte, cara, se a empresa que você defende fez merda, fala assim, porra, ela fez merda, cara. Ponto. Ela fez merda, mas os acertos dela continuam prevalecendo contra a rival. Acabou. Entendeu? A Microsoft fez merda, mas ela ainda não é uma Sony da vida. Entende? Desse jeito que eu imagino que deveria ser. Mas aí os caras, não, porque... E aí, quem critica... Porque eu acho que é importante uma galera que critica, não são os caixistas limpos, critica quando tem que criticar. Meu irmão, porra. Vocês querem ser putinha de empresa, cara? Que isso, velho? Pô, essas empresas estão cagando pra vocês, cara. Faz o seguinte, cara, joga teu videogame, curta tua plataforma. Mas assim, não fica debochando dos caras que vão falar dos defeitos da plataforma, que inclusive são ou caixistas ou sonistas, ou seja, os caras que realmente pegam a sua própria plataforma, digamos assim, favorita, pra falar dos defeitos dela. Os fãs que vão lá e dão rage quando a empresa faz uma cagada, porque é assim que elas aprendem, cara. Por que você acha que hoje a gente ainda tem patch day one? Por que você acha que hoje a gente recebe os jogos que vem todo capado e eles botam 200 DLC pra poder preencher? Você vai comprar um jogo de luta, o jogo de luta vem com 10 personagens e os outros 50 é tudo DLC, cara. Tem mais DLC de personagem num jogo de luta do que no jogo base, cara. Isso aí é um absurdo. Mas por que continua? Porque a galera não reclama, e quando reclama é uma minoria. E aí aquela galera que é fanboy da empresa fala pros caras que estão reclamando, porra, para de reclamar, vocês são uns merda, começa a zoar os caras que estão reclamando. E aí muitos compram a pilha e param de reclamar. Ou simplesmente acham que a reclamação não vai dar em nada, porque a galera que devia estar reclamando tá só aceitando e foda-se. E a empresa vê, porra, por que eu vou me esforçar? Por que eu vou fazer direitinho se eu tô lançando jogos com a bunda e geral tá comprando? Por quê? Entende? É foda. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat. Flame War virou DeepTube. É verdade, cara. O que eu acho ruim no Xbox é o controle. Vim de uma geração onde tudo era padrão de controle de PlayStation. Sim, cara. Ô, gato do Trigun, é gravado assim, irmão. Salve aí, um salve para o futuro. Pera, deixa eu tomar um gole de café. Não, cara. Eu estou caixista nessa geração. Não sou anti-Xbox. Mas é isso que é engraçado. Que aí o pessoal vê eu falando mal de um problema que a Microsoft fez, um gafe dela, né? Aí os caras vão falar, porra, a Caverna é sonista. A moda agora é chamar de líder sonista. Se você fala um A que não seja adorando o Xbox, os caras já falam, o líder sonista. Como é que se diz? O personagem, o caixista limpinho. Porra, vai tomar no cu, bicho. Cara, é ser muito burro, cara. É ser muito burro isso, cara. Os caras não... Cara... O cara não poder falar... reclamar de uma parada que não curte, tá ligado? É ser muito burro, cara. O cara tem que idolatrar a empresa, velho. Porque senão é sonista, senão é vira casaca. Cara, isso é muito escroto, velho, na moral. Agora, respondendo o Felipe Bergamo, eu também... A maioria das gerações que eu peguei foi de PlayStation.
Joguei Play 1, Play 2, Play 3, né? Aí depois que eu tive um 360, só que meu 360 ele deu pau, deu defeito e eu fiquei anos sem ter um videogame. Aí só depois, em 2015, é que eu fui comprar um PlayStation 3, porque eu vi numa promoção. E aí eu comprei um Play 3. E aí eu joguei mais no Play 3 porque o Xbox 360 que eu tinha não durou muito. Mas na época que eu tinha o Xbox 360, eu zerei Assassin's Creed 1, 2. O 3 eu zerei já no PC. Mas eu joguei bastante. Eu joguei... joguei alguns Gears. Acho que foi o Gears 2, eu acho. Não, o Gear 2 e o 1, eu acho. Não lembro agora. Cara, faz muitos anos. Foi em 2008 que eu peguei. Entende? Agora, o lance é isso, cara. Que, tipo assim... eu... Vendo as coisas que a Sony tá fazendo... Eu acabei indo pro lado do Xbox. O Xbox não tem exclusivo. O Xbox não tem jogo. Cara, eu aprendi uma coisa que eu não sabia. Na verdade, não é que eu não sabia. Mas é uma coisa que eu reaprendi quando eu tive um Xbox. Que é olhar para o jogo em si, ao invés de olhar para a historinha. É uma coisa até que eu lembro que eu debati uma vez lá com o Thiago Sacorema. Que ele odiava jogos cinematográficos, ele odiava Uncharted e tal. E eu defendi na época Uncharted pra caralho. E ainda gosto bastante de Uncharted, tá? Não deixei de gostar só porque eu tenho um Xbox. E, tipo assim... eu vejo no Xbox muito mais uma cara de videogame, sabe? O Xbox Game Pass tem muito jogo indie. Cara, mas quando você para pra jogar os jogos dito indies, você vê que a pegada é gameplay, saca? Não é aquela parada de, eu vou agora sentar, ver uma cutscene com um gráfico lindo, maravilhoso, com uma história muito bonita, com uma história muito bem feita, e eu vou me emocionar com aquela história. No Xbox, até tem alguns jogos que podem ser nessa pegada, mas você sente muito mais aquele feeling de, porra, eu tô realmente jogando videogame. Dá até uma pegada meio retrô, tipo assim, porra, eu tô jogando jogo... jogos que quase o foco não é a história, porque eu realmente tô jogando, eu tô fazendo alguma coisa, eu tô o tempo inteiro apertando botões, por assim dizer, entende? E claro, não tô querendo dizer que o Xbox tem essa pegada retrô porque não tem gráfico, tem jogos com ótimos gráficos, mas tudo bem, mas vamos parar. Deixa eu só dar uma olhada aqui nos outros comentários. Todos os consoles têm os seus pontos positivos e negativos. A guerra de console, na minha humilde opinião, é para gerar conteúdo e visualizações. Treta sempre gera mais engajamento. Concordo. Mas o problema é que realmente tem gente que acha... Assim, tipo, se fosse um personagem, saca? Tipo assim, eu vou... O que eu acho que deveria ser. Eu acho que cada um deveria ter um personagem. Assim, eu sou o Mr. Xbox e o outro é Mr. Sony. Um exemplo, né? Vamos zoar um com o outro e gerando engajamento, gerando discussões. Só que, tipo, eu não vou atacar a sua família. Eu, porra, não quero o seu mal, não quero que você morra, tá ligado? Mas é diferente. Os caras aqui, né, que eu já vi, eles querem que você morra, velho. Porque você não gosta do videogame deles, tá ligado? Eles querem que você morra, eles querem que a sua esposa seja estuprada, que sua família seja morta. É tipo isso, tá ligado? É um negócio muito escroto, vai muito além, cara. Vai muito, muito além, entendeu? Esse é que é o problema, cara. Os caras estão afundados na idolatria, parece Nintendista. Pois é. Zerei Gears 1, 2 e 3. Boa, muito bom mesmo. Zerei todos os Gears atualmente, com exceção daqueles Wars, né? O Wars que é... É o Wars? Não, acho que é o... O Wars é o Halo, né? É Gear Tactics, né? Aquele que é um Gears... Acho que é de estratégia. Gears... Acho que é Gears Tactics, deixa eu dar uma olhada aqui. Eu acho que é. É isso mesmo, Gears Tactics. Esses eu não joguei, porque eu achei que já tirava um pouco da vibe do... Acho que já tirava um pouco da vibe que eu gostava no... Entendeu? Nos jogos. Eu gosto dos jogos por causa da ação, entendeu? Aí perde um pouco a graça se mudar pra um RTS, entendeu? Sei lá. Eu já fiquei meio assim. Aí eu preferi jogar só os Gears normais mesmo.
Não curto nenhuma cutscene. The Last of Us do PC, passei mais tempo pulando os filmes do que jogando. Pô, cara, mas assim, mas The Last of Us praticamente é história, né? Porque se você pula as cutscenes, sobra pouco gameplay, para falar a verdade. Eu lembro de ter jogado. Eu zerei o The Last of Us 1 no Play 3. E eu lembro que eu assisti mais do que eu joguei, cara. Tá? Eu posso estar, sei lá, tô com a memória zoada, né? Porque faz muitos anos que eu joguei. Eu joguei em 2015 o The Last of Us no PS3. Então, não lembro. Mas enfim, eu sei que quando eu vi o 2, eu fiquei com vergonha dessa franquia e não quis mais saber. Eu acho jogos com mais gameplay do que história, mais jogo do que um jogo filme. Exatamente, o hater. E é por causa disso que eu reaprendi a gostar disso no Xbox, porque eu tinha esse feeling quando eu era criança, quando eu pegava jogos do Mega Drive, do Super Nintendo. Apesar do Super Nintendo, eu jogava muito RPG, que era full história, né? Mas Mega Drive, alguns jogos do Game Boy, entende? E eram jogos que tinham muito mais gameplay do que história. Eu só fui ver esse negócio de história mais em Play 1, Play 2, entende? E aí, com o Xbox, eu realmente tive esse resgate a pensar mais em gameplay do que pensar em história. Eu achei muito bom isso aí, cara. Mas vamos falar então do Redfall. Por que eu acho que o Redfall 30 FPS é uma vergonha? Eu tinha um Series S. Na época que eu comprei um Series S, eu achei que era um console... Ainda acho que é um console maravilhoso, na verdade. Mas, assim, eu sou um cara um pouco entusiasta de gráfico, de performance. E, tipo assim, na verdade, eu prezo muito mais pela performance do que pelo gráfico. Se o jogo tá 60 FPS, pra mim já tá bom demais. E aí, o que eu achava? Eu achava que o Series S, ele seria o tipo de console que rodaria todos os jogos com modo desempenho que o Series X também tivesse acesso, porém com gráfico inferior. Um exemplo, se um jogo rodasse a 4K no Series X, no modo desempenho a 1080p, no Series X, no Series S ele poderia rodar a 720p, 60 FPS. Pra mim não teria problema. Não ligo pra resolução, não ligo pra isso. Entende? Eu só queria a porra dos 60 FPS. Mas aí eu vi jogos como Dead Space, que não vieram a 60 FPS no Series S. Deixa eu ver. Deixa eu lembrar aqui. Pô, teve outros jogos aí. Eu acho que, se eu não me engano, o Guardiões da Galáxia no começo não tinha 60 FPS, depois acrescentaram. O Dying Light 2 também no começo não tinha 60 FPS no Series S. Depois a empresa ela fez um patch corrigindo, entende? Mas eu via que o descaso no Series S estava muito grande, porque as empresas estavam com preguiça. É o lance da falta de otimização. É o lance das empresas terem preguiça de fazer um jogo bem otimizado para o Series S. E que, na verdade, elas poderiam, cara. Elas poderiam facilmente fazer um jogo bem feito para o Series S. Só que o problema é que elas não querem tempo, elas não querem gastar mais recursos otimizando, elas só querem lançar o jogo todo pesadão e o hardware que aguente rodar. E é por isso que elas meio que montaram em cima desse hardware, dessa nova geração de consoles. Aproveitaram, tá tudo aí a 4K, né? Vamos botar só um 4K e foda-se, roda 4K, então foda-se os 60 FPS. Cara, dava pra rodar muita coisa aí a 4K 60. Mas 4K nem é o problema, porque eu, sinceramente, não sinto diferença nesse 4K. Pra mim não faz falta nenhuma. Pra mim, se fosse tudo 60 FPS, se o 30 FPS fosse abolido nessa geração, eu não estaria reclamando, cara. Se o 30 FPS nunca existisse nessa geração, pra mim tava maravilhoso, tava perfeito. Porque ainda é uma vergonha você pagar R$5.000 num videogame e ele rodar jogos a 30 FPS. Cara, você tá comprando o topo de linha da parada. Você tem a versão intermediária, a versão de entrada, digamos assim, na verdade, que é o Series S, que é uma versão menos potente, e você tem o topo de linha da Microsoft, que é o Xbox Series X. Você tá pagando R$5.000, tá pagando muito dinheiro por um videogame. Inclusive, tem relatos aí de que o Series X, o hardware do Series X, digamos assim, se você pegar uma placa de vídeo equivalente ao Series X, um hardware equivalente ao Series X, você consegue rodar Redfall a 60 FPS, cara.
E o jogo vai vir no console. Vai vir no console a 30, cara. Você pagou 5 mil reais, né? Quem comprou um Series X pagou 5 mil conto. Pra na hora não usufruir toda a capacidade daqueles 12 teraflops. Cadê o caralho dos 12 teraflops? Cadê o supra-sumo da tecnologia dos consoles? O pica, o console mais poderoso da geração? E eu não tô falando isso de deboche achando que o Play 5 é melhor em alguma porra, não. Os dois estão uma merda. Mas na verdade não é o console. É as desenvolvedoras, cara. Os consoles, eles têm capacidade de rodar tranquilamente, cara. Mas essas porra dessas empresas continuam. Elas continuam não otimizando, elas continuam dando desculpas. Bom, tendo dito isso, deixa eu só dar mais uma olhada no chat aqui, depois a gente vai pros reacts. Eu gosto dos jogos Tactics, mas nunca joguei os do Gears. Porra, jogos os do Gears normal que você vai gostar muito, cara. Eu acho jogos com mais gameplay do que história. Tá, você já falou isso aí, eu lembro que eu já comentei. Cheguei agora e digo, eu adoro world building de jogos japoneses. A construção de mundo, cara, é bom. Uma das vantagens, mas isso aí é meio que pilantragem da Sony, é que os consoles do PlayStation eles têm mais JRPG, mas isso aí é pilantragem da Sony. Já tem alguns relatos aí que a Sony paga para empresas japonesas não publicarem seus jogos no Xbox, muito menos no Game Pass. Entende? Então é uma pilantragem mais da Sony mesmo. Lembro dos Pokémons para GB, rodava tudo no emulador. Eu também, cara, muito bom. Caveira, manda um abraço ao maior gamer do Brasil, David Jones. Cara. Cara, não era pra eu estar tocando nesse assunto, mas eu vou falar porque eu dificilmente gosto de guardar essas coisas pra mim. Mas na moral, cara, se algum ouvinte estiver escutando isso aqui e olha pro David Jones e acha verdadeiramente que ele é um cara que manja de videogames, puta que pariu, irmão. Cara, na moral, bicho. Cara, não sei. Joga mais videogame, joga, sei lá, cara, pesquisa mais, dá uma olhada em outros canais. Bicho, o David Jones é o cara mais brainlet sobre videogames que eu já vi na minha vida, cara. Ele é, cara, de uma vergonha, cara. Cara, qualquer opinião, não é só aquela polêmica que deu dele, não. Cara, recentemente, eu vou confessar uma coisa aqui pra vocês. Eu tava escutando o Flow Games. E, pois é, porque eles estavam falando de Resident Evil 4. E aí eu fui escutar pra poder ouvir os comentários e tal, né? Que eu tô nessa vibe bem normizão. E aí, cara, toda vez que o David Jones comentava, cara, no impulso, sabe, assim, automaticamente era uma coisa que eu não conseguia segurar. Dava um grito, cala a boca, caralho. Cala a boca, você é muito burro, cara. Você não tem ideia do que você tá falando, cara. Cala a boca, meu irmão, deixa os caras falar. Tu não sabe, cara, tu não sabe de porra nenhuma. Cara, você sabe aquele amigo que tem dois caras que manjam muito de um bagulho conversando lá sobre, sei lá, conversando sobre carro, né, um exemplo. Aí os caras estão conversando sobre potência de carros e tal. Aí chega um cara no meio da conversa querendo pagar de fodão, querendo pagar de cara que manja junto também. E fala, o melhor carro é a Ferrari. Ele joga essa, porque todo mundo já falou isso pra ele. Todo mundo que tem essa opinião, digamos assim, normal, né? Essa opinião, esse senso comum, fala que a Ferrari é o melhor carro do mundo. Então ele joga só aquilo que é senso comum, aquilo que é raso, entende? Aí ele joga, o melhor carro é a Ferrari. É a mesma coisa do David Jones, cara. Ele só faz comentários vagos, comentários idiotas, senso comum. É aquela coisa que você vê que o cara não tem profundidade nenhuma no que ele tá falando, cara. Ele simplesmente não sabe. É aquele cara que, tipo assim, eu vou soltar uma polêmica aqui. É quando você chega pra um cara e pergunta assim, cara, me fala um RPG foda aí. Aí ele fala, Chrono Trigger. Tipo, Chrono Trigger era um RPG foda, mas, tipo, tem muito melhor. Só que o cara é tão raso que a primeira coisa que ele pensa é no senso comum. É tipo aquelas listas de conheçam os jogos mais famosos do Super Nintendo. Aí você vai ver aí Mario,
Chrono Trigger, Mario Kart, Donkey Kong, ou seja, todos os jogos que todo mundo já ouviu falar, que todo mundo já fez lista. Não tem profundidade, não tem coisas novas. É tipo isso. Cara, é irritante demais, velho. Na moral, desculpa aí se você gosta do David Jones, mas, cara, dá uma chance pra outras pessoas aí que... Não tô falando de mim não, tá? Tô falando de mim não, foda-se eu. Vai procurar outros caras aí mais inteligentes que manjem de videogame, cara. Não precisa falar comigo não, cara. Tipo... Dá uma olhada no YouTube aí, tipo, bota o jogo que você gosta e procura vídeos de outras pessoas. Você vai ver que vai ter gente que faz comentários muito mais elaborados, muito mais profundos que o David Jones, cara. Na moral, faz isso. Você vai ver que o mundo vai se abrir pra você. Ainda bem que a minha ignorância no assunto me permite jogar os jogos de qualquer forma. Tanto que eu demorei pra trocar o cabo mostarda, ketchup e maionese pelo HDMI do meu 360. Mano, em questão de gráficos, eu venho da geração do SNES. Mega Drive, PS1 e PS2. Logo, qualquer coisa é bom, sendo que nessa época era só jogar por diversão. Exatamente. O David Jones entrou no mundo dos jogos de paraquedas. Pois é, de fato não é o nicho dele. Exatamente. Tanto que ele faz mais vídeos de notícias do que jogar. Exatamente. Dizem que no Japão o Xbox é bem fraco. Acho que por isso que não tem jogo japonês no Xbox. Só que, pra vocês terem ideia de como a Sony é pilantra, isso é oficial, tá? Isso não é rumor, não. Um senador americano tá abrindo um processo contra a Sony por, digamos assim, impedir que empresas americanas atuem no mercado japonês. E uma delas é, claro, a Microsoft. Porque a Sony, ela boicota essas empresas no Japão. Elas pagam para empresas como Square ou fazem... Você lembra como a Nintendo fazia no Nintendinho? Que se por acaso você lançasse um jogo no Mega Drive, você nunca ia poder lançar no Super Nintendo? É isso. A Sony faz a mesma coisa. Ela fez a lição de casa. Ela aprendeu com a Nintendo também. Entende? Então é isso. Por isso que você não vê um Final Fantasy no Xbox. Você vê pouquíssimos Final Fantasy no Xbox. Por isso que você não vê a maioria dos JRPGs famosos vindo pro Xbox. Porque essas empresas japonesas acabam, por verem tantos jogos japoneses na Sony, acaba virando um senso comum que a casa dos jogos japoneses é a Sony. Porque ela tem mais de 92%, se eu não me engano, do mercado japonês. Acho que é 92%, se eu não me engano. Então é muita coisa, bicho. Porra, é muita coisa, cara. Fala sério, por isso que o Xbox perde em jogos japoneses, cara. Entendeu? Aí você fala isso pra um caixista de Flame War, que fica muito emocionado, né? Que quer defender, saca, a Microsoft de qualquer jeito. Aí, o que eles vão falar? A Sony tem 92% do mercado japonês? Foda-se, eu não ligo pra JRPG. Beleza, cara, você não liga pra JRPG? Mas tem muita gente que queria jogar JRPGs no Xbox. Tem muita gente que só não compra um Xbox por causa dessa merda. O problema do argumento do Flame War, muitas vezes, é que o argumento é tipo assim: a empresa fez uma coisa, a empresa fez uma cagada, ou o videogame que eu gosto não tem tal jogo. Qual que é a desculpa? Eu não gosto desse jogo. Eu não gosto de jogos japoneses. Eu não gosto de jogos cinematográficos. É tipo assim, eu não gosto, então argumento válido. Então beleza, se você não gosta, então beleza, tá safe a empresa não ter jogos japoneses. É porque você não gosta, então tá tudo certo. Então beleza, então vamos continuar do jeito que tá. Mas vamos lá. O que acontece? Na verdade, 6, 7 ou mais vídeos todos os dias. Rato Johnny só manja de GTA Online. Pois é, cara. Salve Siegfried, beleza, meu irmão? O que me escraviza eternamente no PlayStation é JRPG, pra mim também. Por isso que muitas vezes eu tenho que voltar no PlayStation pra jogar uns JRPG, principalmente no Play 1, que é bom demais.